Vibe Mundial FM. Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta tarde de sexta-feira aqui na Vibe Mundial. Olha quem eu tenho aqui ao meu lado, Deni Nogueira, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, agradeço. Né, Deni Nogueira, nossa nutricionista aqui da Vibe Mundial. Da Vibe. Que tá aqui com a gente, que dia e horário, Deni? Eu sou de terça-feira às 18h30. Toda terça-feira às 18h30, Programa Nutrição biomolecular, e a gente certo. fala sempre, cada semana, de uma doença diferente, aquilo que vem, como é que é o processo do desequilíbrio alimentar causa doenças e desequilíbrio nas pessoas. Vamos falar um pouquinho disso? Então, vamos. Né? Bora. Mas eu quero trazer hoje aquela informação, você que está aí em casa, você que está aí trabalhando em home office, ou está trabalhando no seu próprio local de trabalho, né? Muito bem-vindo aqui. E a gente está aqui para elucidar algumas coisas para você nesse momento, né? Onde a gente tem que se preocupar com a saúde cada vez mais, né, Deni? Sem dúvida. Né? Eu quero entender, antes de qualquer coisa, como que os alimentos podem fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, é assim, quando a gente fala de organismo vivo, a gente fala daquela leitura que o organismo faz. Ele só conhece vitaminas, minerais, aminoácidos, água, oxigênio, gorduras. Aquilo que é natural é que vai ser a base do fortalecimento de todas as funções do corpo e especialmente agora, né, quando a gente fala de sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele é altamente dependente de uma série de nutrientes. Por exemplo, se você for lá no seu exame de laboratório e pegar a série branca do sangue é um retrato do nosso sistema imunológico. Então, se existe uma infecção, uma inflamação, uma invasão do nosso corpo de parasitas intestinais, alergênicos, alimentares, começa a aparecer os marcadores ali no nosso exame da série branca do sangue. E ali a gente pode dizer em que grau que essa pessoa está e em que grau de invasão ou em curso de doença ela pode estar. Quando eu vejo esses nutrientes, eu consigo também verificar se esse corpo está mais inflamado? Isso. Então, é assim, a base, quando a gente fala em sistema imunológico do organismo, o primeiro órgão que a gente tem que pensar é no intestino. O intestino é o órgão aonde tem as milhares de colônias de lactobacilos, que são os responsáveis, em primeiro lugar, pela nossa defesa e proteção contra a entrada dos parasitas intestinais, das bactérias que já moram naturalmente no intestino. Fora isso, o que vem de fora. O intestino tem uma estrutura chamada permeabilidade intestinal que ela não pode ser alterada. Doutora, como é que eu altero a minha permeabilidade intestinal e vou mexer lá na frente na minha imunidade? É quando eu como muito alimento industrializado, produtos químicos adicionados à comida, os refrigerantes, o açúcar branco. Você começa a mexer com a presença desses lactobacilos no intestino. Eles morrem porque eles precisam de um pH, de um ambiente levemente alcalino. E aí, então, a imunidade da pessoa, as defesas dela começam a cair. Quando cai uma defesa intestinal, todas as mucosas correspondentes começam a enfraquecer. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar quando eu estou falando do meu sistema imunológico é o intestino? É o intestino. É o intestino. Ele é a base de tudo. Ele é a base de várias doenças. A medicina chinesa diz assim, que toda doença começa no intestino e termina nele. Quando você começa a equilibrar o intestino, a pessoa começa a melhorar. Quando eu falo, eu estou me alimentei, ele vai passar por todo o processo, ele vai cair, esse alimento, os nutrientes e o lixo também vai para o intestino. Isso. Lá, o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Ele tem uma capacidade de seleção do que entra para o intestino, para o corpo e o que não entra. É lá que vai filtrar o que vai ficar de nutriente. É o que ele pensa. Então, nós temos no intestino mais neurônios do que no cérebro. É legal isso.
E lá a gente diz que o órgão pensa. Quando a gente desestrutura esta organização, você se coloca com possibilidade de desenvolver doenças. Quando a gente fala de nutriente para o processo de imunidade, o primeiro e mais importante nutriente da imunidade é o zinco. Então, o zinco precisa estar presente na vida das pessoas. Em que alimento eu encontro o zinco? Ele é muito rico em os cereais integrais, o que as pessoas naturalmente estão deixando de comer. Por que está todo mundo eliminando agora? Por causa do carboidrato? Não, é o desligamento da comida mesmo. Então, hoje, um café da manhã, a pessoa pensa em café com leite, pão e manteiga, ela acha margarina, ela acha que está tudo certo. Qual é o café da manhã ideal? Então, tem que ter a fruta, né? Ela tem que ter a fruta, ela tem que ter aquilo que a gente pensa sempre que é a vitamina C, que é o segundo nutriente mais importante no processo de imunidade. Então, é a vitamina C, é o zinco, é a vitamina A, é a vitamina D. A vitamina D é a vitamina que ela é estimuladora do nosso processo imunológico. Quando a imunidade de um paciente está baixa, a gente entra com cargas de vitamina D, a imunidade dele melhora. Que papel tem o selênio? Eu tenho lido muito a respeito do selênio. Então, o selênio, um nutriente nunca serve para uma coisa só. A gente foca, dá aquilo para o paciente, aonde ele usa e participa, ele age. O selênio é um dos maiores, mais importantes nutrientes de tireoide. E a tireoide está ligada diretamente ao nosso intestino. Por quê? Toda esta parte deste ambiente está ligado, o tecido deste ambiente e o esôfago, o estômago, vias aéreas superior, estão ligados diretamente à mucosa intestinal. Uau. Se a mucosa intestinal adoece, nós temos o adoecimento e o enfraquecimento das vias aéreas superiores. Então, pega nariz, faringe, pulmão. E aí você começa a ter o quê? Dor de garganta. A dor de garganta é um dos marcadores da imunidade baixa. Mas, na verdade, isto está ligado também direto ao intestino, porque as mucosas mudam. Abrindo um parênteses para completar. Pode? Quem tem rinite e sinusite são duas inflamações sistêmicas que têm de origem o intestino. Então, quem tem problema de rinite, não adianta ficar curando a rinite aqui. Tem que curar a rinite no intestino. É isso que a gente precisa começar a entender, né, Deni? A gente olha o problema, a pessoa está com um problema, que você deu o exemplo da rinite, a pessoa vai e ela só quer tratar, ela vai tomar um medicamento para a rinite, ela vai tomar o chazinho que trata a rinite, mas a gente é um todo. É um todo. A mucosa gastrointestinal é uma mucosa especial.